Olá, meus amados, meus irmãos, como é que vão vocês? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui e hoje teremos a oportunidade, não é de fazer uma cirurgia de fimose, mas eu falei para vocês que eu tive o privilégio de trabalhar na Santa Casa, nos ambulatórios, quando estudante, e depois fiz residência médica no Hospital Superior do Estado do Rio de Janeiro, e quando eu tinha apenas 6 anos de formado, certo dia, a irmã Inocência era uma alemã bem alta, 1,90 m, os olhos azuis, uma mulher que tinha um coração misericordioso pelos pacientes, como ela cuidava dos pacientes, se interessava por eles. Ela me chamou e disse: Dr. Pinto, ela me chamava Dr. Pinto, eu tenho um frei que ele é da Paraíba e ele está com uma tumoração no intestino. Eu queria que o senhor fosse examinar e eu queria que o senhor operasse ele. Imagine, eu só tinha 6 anos de formado. E lá no serviço onde eu trabalhava tinha grandes médicos excelentes, que a gente chamava os medalhões da cirurgia. E ela me escolheu para fazer essa cirurgia. Eu não vejo nada mais do que a mão de Deus quando levou-a a me escolher. Vocês vão saber isso daqui a pouco, no final da história. Mas ela sabia, através do serviço de comunicação que as irmãs tinham, que a irmã lá do ambulatório fazia boas referências a mim, a maneira como eu tratava os pacientes indigentes, sofrendo, que só tinha mesmo ali a Santa Casa para receber tratamento. Então eu fui, examinei o paciente, era um paciente já bastante emagrecido. Ele tinha uma tumoração visível, fora do abdômen, um abaulamento mais ou menos de 10 centímetros de diâmetro. E o clínico já tinha feito a radiografia, o gastroenterologista, e o diagnóstico era de um tumor de colo transverso. E logicamente, quando nós vamos fazer cirurgia de colo, de intestino, nós fazemos um preparo antes, foi feito o preparo tudinho, o paciente já internado. E nós fizemos uma cirurgia, quando abrimos, a exploração mostrou que era um tumor com mais ou menos 15 centímetros de diâmetro. E já havia metástase para a face interna do flanco esquerdo. O tumor era do colo transverso, mas já existia metástase para a parede do flanco esquerdo. Então nós fizemos uma cirurgia radical, que nós chamamos em monobloco, onde nós começamos a retirar o colo ascendente, que é o colo direito, o ângulo hepático, o colo transverso, onde estava o tumor, o ângulo esplênico fizemos a ressecção de parede abdominal do flanco esquerdo. Fizemos a retirada de todo o descendente sigmoide, deixamos apenas 2 centímetros de sigmoide lá na parte do reto. E depois fizemos a anastomose do seco com aqueles 2 centímetros de sigmoide do reto, porque naquela época não existiam os estetos. Nós precisávamos nos assegurar de ter uma vascularização perfeita lá naquela parte final do intestino. E graças a Deus, aquele paciente teve uma recuperação espetacular, foi sobrenatural, não teve nenhuma inflamação, infecção, não teve absolutamente nada, com distensão abdominal, nada. E naquela época não existia em Maceió, e talvez estivesse apenas começando em São Paulo, no Rio de Janeiro, a quimioterapia, que seria um tratamento indicado. Tendo em vista, eu poderia dizer que aquele paciente devia ter um T4, N3, M2, era o estadiamento daquele tumor, um tumor altamente avançado. E aquele paciente teve alta e ele retornou para a sua terra lá na Paraíba. E os anos se passaram, muitos anos, décadas, e quando é um dia, eu tinha 2 irmãs que eram da área de saúde, moravam em Belo Horizonte. E quando o governador Teotônio Vilela assumiu aqui, ele resolveu fazer
vamos dizer, avaliação dos aposentados, né? Como se fosse um recenseamento, para saber se as pessoas estavam vivas. E nós avisamos as nossas irmãs, elas vieram de Belo Horizonte, e eu fui levá-la lá no antigo liceu, onde estava fazendo o recadastramento dos aposentados. E lá, naquele local, eu encontrei uma paciente que eu já tinha operado há alguns anos atrás, e ela era muito conhecida do Frei que eu havia operado. E ela, quando me encontrou, foi uma alegria muito grande, e ela disse: o senhor não sabe da novidade. Eu digo: o que foi? O senhor se lembra daquele Frei que o senhor operou? Eu digo: claro, não poderia nunca esquecê-lo. Para a senhora ter ideia, eu documentei, eu fiz slides de toda a peça, do tumor cortado, fiz fotografias em close, e eu dava aula lá na faculdade, apresentando aqueles slides. Depois ele está aqui, está lá no Capuchinho, e ele quer, porque quer, encontrar com o senhor. Imagine que privilégio. Sabe quantos anos depois, prezado amigo, você está me ouvindo? 40 anos após. E eu fui lá no Capuchinho, me identifiquei, me levaram lá onde ele estava, e nós nos abraçamos, choramos de alegria. Você que está me ouvindo, não foi a minha habilidade cirúrgica, foi Deus, que Deus tinha um plano na vida dele e na minha. Depois de nos abraçarmos, de chorarmos, de falarmos tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, eu perguntei a ele se ele não gostaria de confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu disse: olha, segundo está escrito na palavra de Deus, em Romanos 10, 9, 10, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como seu Senhor e crer no seu coração que o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aquele homem disse: eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E como se não bastasse, nós estávamos assim junto do púlpito, lá naquela igreja do Capuchinho. Ele disse: agora eu queria que você impusesse as suas mãos sobre mim. E eu orei, impondo as mãos sobre a cabeça daquele homem. E foi um momento maravilhoso na minha vida e na vida dele. Você que está me ouvindo, você pode ser uma pessoa, talvez a única pessoa que poderá alcançar alguém. Eu não posso chegar naquele local que você pode. E Deus escolheu você para levar uma palavra de salvação. Então, seja guiada pelo Espírito Santo e faça aquilo que Deus mandar para ganhar pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Você fale para seus amigos sobre este site. Essas ministrações também poderão ser vistas através do YouTube. Um grande abraço e até logo. Até a próxima vez. Em nome de Jesus.